Crack Dell 1929. Quando se trata de cisnes negros, trata-se do crack de 1929, a queda mais profunda a sufocar o mercado, durando 33 meses e trazendo a lucratividade do Dow de volta para 86% de seu pico. O crédito fácil, uma das razões pelas quais os varejistas estão altamente endividados e supervalorizados, é o gatilho para vendas massivas. Em uma semana, milhares de famílias saíram da pobreza e ficaram ricas. As linhas de crédito frouxas anteriores eram insustentáveis, levando ao fechamento de um grande número de empreendimentos que não conseguiam atender às necessidades de circulação. 29 de outubro de 1929 viu o declínio mais acentuado em uma única sessão, caindo 12,8%. Segunda-feira Negra, 1987. É preciso voltar 36 anos para localizar o cisne negro que causou uma das maiores quedas dos mercados no último século. Em 19 de outubro de 1987, o índice norte-americano Dow Jones afundou 22,6% em uma única sessão, volatilizando quase um quarto de sua capitalização de mercado. Gorka Podaca explica que as razões para uma correção tão forte foram devido a uma supervalorização dos ativos, aumento do petróleo e alta inflação, que causaram vendas massivas de investidores individuais e institucionais. As quedas que se seguiram nos dias seguintes não foram tão protuberantes. Quedas cumulativas máximas de 28% foram marcadas após 3 meses. Até o índice Dow Jones fechou 1987 positivo, de 2,26%. Crise da Internet 2000. Com o advento da World Wide Web, surgiram grandes oportunidades de investimentos para muitos investidores que surgiram de empresas, em alguns casos tradicionais, que, com o surgimento da internet e do e-commerce, apresentaram o uso da rede global de internet como uma modelo de negócios. Uma base. O Nasdaq começou a perder parte de seu valor depois que a bolha atingiu o pico acima de 4.800 pontos, espalhando pânico entre os investidores e desencadeando o chamado efeito bolha.com de 2000. Em apenas 2 anos, o mercado perdeu cerca de 5 bilhões de dólares. O Nasdaq tocou o solo em outubro, depois de cair 78% aos 1.114 pontos. Tal como explica Gorka Podaca, responsável de assessoramento em Cataluna y Baleares de Creon Wealth Management, as empresas de capital de risco da bolsa. As empresas surgidas de auge de internet incluem altas expectativas de vendas para sua valorização que não se cumpriram, o que provocou uma saída em massa de tipo de companhia e a quebra de muitas delas. Ataques de 11 de setembro de 2001. Ao longo do século passado, também existiram cisnes negros cuja origem esteve longe da esfera puramente econômica, mas que causaram forte impacto nas bolsas de valores. Foi o que aconteceu com os ataques terroristas de 11 de setembro em Nova York, que fizeram com que os mercados também ficassem vermelhos, com quedas naquele dia de 7,1%, e máxima acumulada próxima a 17% em um mês. O efeito contágio fez com que os valores dos principais índices europeus também abrissem em baixa, destacando-se menos 6,6% do Eurostoxx. O outro lado da moeda foi representado pelo índice S&P 500 VIX, que experimentou uma alta de 26,6%, explicação mais do que suficiente para que seja conhecido como índice do medo. Crise financeira 2008. A economia global crescia a bom ritmo em 2008 e nada indicava quedas da bolsa próximas a 54% que duraram 17 meses. Essa crise se espalhou globalmente, embora sua origem esteja no mercado hipotecário americano, por isso também é conhecida como crise das hipotecas subprime. Antes da eclosão da crise, os bancos ofereciam linhas de crédito extremas para financiar a compra de hipotecas para pessoas sem recursos, subprime. Isso, aliado a um processo de desregulamentação financeira realizado nos Estados Unidos em anos anteriores, possibilitou a comercialização dessas hipotecas com baixa qualidade de crédito camuflada e gerou uma crise de liquidez que levou ao pânico das bolsas e a uma profunda recessão. Brexit 2016. O resultado inesperado do referendo promovido pelo governo britânico, para votar a possível saída do país da União Europeia, provocou um verdadeiro terremoto a nível político, social e econômico. O apoio de 52% à saída da UE gerou uma reação inicial nos mercados de ações e câmbio que fez com que a Bolsa de Londres caísse mais de 7% na sessão seguinte, acumulando uma queda total de 14% em 2 dias.
Também causou a maior desvalorização da libra já registrada em um único dia. As quedas foram de 10% em relação ao dólar e de 7% em relação ao euro. Crise da Covid 2020. A pandemia global causada pelo Covid-19 é outro exemplo de cisne negro. Atingiu o mundo inteiro em 2020, causando bloqueios e fechamentos globais, e suas consequências, tanto em perdas humanas quanto econômicas, foram devastadoras. Em apenas 2 meses, os mercados caíram 40%. 2 das 5 maiores quedas bolsistas da história ocorreram quase consecutivamente nos primeiros dias da crise sanitária, em 12 de março de 20, de menos 9,9%, e 16 de março de 20, de menos 12,9%. As consequências desta crise global foram as mais importantes desde a Segunda Guerra Mundial. Guerra Ucraniana 2022. Apesar das tensões políticas e do processo de anexação da região da Crimeia ocorrido alguns anos antes, não se esperava uma invasão militar em larga escala por parte da Rússia. O impacto na bolsa da eclosão de uma guerra em meados do século XXI no coração da Europa não foi tão forte como a sua influência a nível geopolítico, embora as quedas das bolsas tenham atingido 18% nos 7 meses que se seguiram o início da guerra. As quedas no mesmo dia da invasão situaram-se nos 3,7% no Eurostoxx. No entanto, temos visto a maior incidência direta nos altos custos de combustível e energia, devido à natureza exportadora de matérias-primas da Rússia. Uma das conclusões tiradas da análise é que os cisnes negros cuja origem foi financeira, como o crash de 1929, a crise das .com em 2000 ou a crise financeira de 2008, causaram efeitos muito mais devastadores para os mercados, em comparação com outros eventos com maiores repercussões a nível político e humano, como os atentados de 11 de setembro ou a eclosão da guerra na Ucrânia, cujas quedas na bolsa não foram tão abruptas. Além disso, o efeito desse tipo de evento de origem financeira adquire um caráter de muito mais longo prazo. As quedas bolsistas acumuladas durante um período de tempo muito mais longo, 33 meses no caso do crash de 29 ou 31 meses na crise.com de 2000, em comparação com as 2 sessões de quedas após o Brexit ou os 2 meses na crise do Covid-19. Apesar de serem eventos de grande impacto e que, como podemos constatar, se repetem com alguma regularidade ao longo do tempo, protegermos-nos dos cisnes negros é complicado, dada a sua natureza imprevisível. A melhor forma de se preparar, do ponto de vista dos investimentos, é apostar na diversificação e na assessoria para evitar decisões precipitadas em momentos difíceis.